Caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós já estamos a 9 aulas com o tema da série catequética sobre a Sagrada Escritura. Fizemos um primeiro percurso, um sobrevoo panorâmico sobre a história de Israel, fizemos as aulas primeiras, introduzindo o tema da Bíblia, o que é a Bíblia, como manusear a Bíblia. Depois fomos, pouco a pouco, entrando nos conteúdos dos livros sagrados. E hoje a nossa aula será sobre os livros sapienciais, a primeira parte sobre os livros sapienciais. Vamos iniciar a nossa aula rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte e constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos ao contexto em que nasce o escrito chamado sapiencial na Sagrada Escritura, o escrito sapiencial em Israel. Nos recordemos que a história de Israel ela é entrecortada por vários momentos importantes, sendo o primeiro deles o mais relevante, o mais importante para toda a história de Israel, a saída do Egito, a travessia do mar, ou seja, o Êxodo. Esse evento histórico vai marcar Israel para sempre. Tão importante quanto esse, mas em um grau menor, vai ser o evento do exílio na Babilônia, em 587, mais ou menos, antes de Cristo. Então, o Êxodo, ele localiza-se a 1250 a.C., mais ou menos, a saída do Egito, a travessia do mar, e o exílio da Babilônia, 587 a.C. Estes dois eventos são sumamente importantes para nós compreendermos toda a história de Israel. Por quê? Porque do Êxodo depende a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, toda a história posterior aos patriarcas, e do evento do exílio depende tudo o que acontecerá após o exílio, do período que nós chamamos pós-exílio. O Êxodo, porém, ele é a memória central de Israel. É dele que ressoa todos os escritos bíblicos, a começar da lei de Moisés, o escrito bíblico básico de Israel. O primeiro escrito bíblico de Israel é a lei de Moisés, e ele deriva justamente do Êxodo. O grupo dos chamados livros históricos, que nós vimos nas duas aulas precedentes, eles tentam recontar toda a história de Israel, desde o Êxodo, eles partem já da premissa do Êxodo, até a chegada na terra, a entrada na terra, a formação das tribos, o período dos juízes, o período dos reis, a divisão da monarquia, por exemplo, a história deuteronomista, diferente da história do cronista. A história deuteronomista vai contar a história da divisão dos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Já a história do cronista, ou a obra do cronista, vai centrar-se mais sobre o reino de Judá, sobre o reino do sul. Como vai nascer a literatura sapiencial, ou os escritos sapienciais de Israel? Bom, em Israel, o domínio da escrita e da poesia foi dando-se ao longo dos séculos. Nós já vimos nas aulas precedentes que a escrita dos livros bíblicos do Antigo Testamento levou pelo menos 13 séculos, ou 11 séculos, se nós contamos o período a partir de Davi, a partir do reinado de Davi.
levou pelo menos 11 séculos. Então, mas durante todo esse tempo, durante todo esse período, a história do povo, os seus acontecimentos, as suas vicissitudes estavam sendo colocadas por escrito ou estavam sendo transmitidas oralmente, como também aconteceu com a lei de Moisés. Porém, não havia apenas em Israel um contexto propício para a sabedoria. O que é a sabedoria? Vamos tentar compreender aqui por meio das nossas aulas anteriores. Quando nós estudamos a história deuteronomista e a obra do cronista, nós percebemos, por exemplo, quando estudamos a obra do cronista, que o grande desejo do cronista era salientar o grande papel do rei Davi e do reinado de Davi para toda a história precedente de Israel. Davi teve um filho, Salomão, aliás, teve outros, né? Mas vamos falar um pouquinho de Salomão. E Salomão foi tido como um rei sábio. Qual era o tipo de sabedoria que possuía Salomão? Ele não possuía o tipo de sabedoria que, por exemplo, hoje em dia se pensa, né? Que seria a clarividência ou conhecimento a respeito de realidades místicas, de realidades ocultas, conhecimento do futuro. Não era esse tipo de sabedoria que Salomão possuía. Salomão também não possuía a profundidade dos filósofos. Pensemos aqui, por exemplo, nos filósofos gregos da antiguidade, Platão, Sócrates, Aristóteles, filósofos que aprofundaram no conhecimento racional da natureza, das coisas, das cidades, da natureza humana, enfim. A sabedoria de Salomão, tanto louvada na Sagrada Escritura como fora dela, é uma sabedoria de outro tipo. Era a sabedoria presente em Israel, que seria a capacidade de organizar bem a vida e a capacidade de organizar bem as coisas. Por que Salomão é considerado um rei sábio? Nós ouvimos no Evangelho Jesus dizendo aos fariseus e aos mestres da lei: olha, a rainha do sul veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso era um provérbio, porque de fato Salomão foi tido como um rei sábio. Ele era conhecido não só em Israel, mas fora de Israel, como um rei sábio. Qual era o tipo de sabedoria de Salomão? Ele foi o rei que soube organizar o reino. Dividiu o reino em 12 partes. Cada parte do reino, cada uma das 12 partes, contribuía para o sustento do palácio por um mês no ano. Então, cada parte do reino sustentava o palácio do rei, a cidadela do rei, um mês ao ano. Então, todo o reino sustentava o palácio do rei e a cidadela por aquele ano. Então, essa era a sabedoria de Salomão. Ele sabia gerir o que hoje nós chamaríamos de bom gerenciamento, né? Ele era um bom gerente, ele sabia gerenciar bem as coisas, ele sabia gerenciar bem o reino, ele sabia gerenciar bem as contas. Salomão não foi um rei, ao contrário de seu pai Davi, que expandiu o território, que conquistou territórios, que unificou o território, que instalou um governo único. Salomão já pegou tudo isso pronto, tudo isso feito por Davi. Davi conquistou territórios, aumentou o território, anexou territórios, uniu Judá e Israel, estabeleceu o seu reino em Jerusalém, que antes ele tinha sido coroado em Hebrom, depois ele conquista Jerusalém, que era a capital do reino jebuseu. E ali estabelece o reino, a capital do seu reino. Diferente de Davi, Salomão já pega um reino todo montado, todo organizado. Ele vai apenas gerir, ele vai apenas gerenciar. E é esta sua sabedoria que extrapola para fora de Israel. É esta a grande sabedoria do Médio Oriente Antigo. A sabedoria de saber gerenciar a vida, gerenciar as coisas. Mas é claro que a sabedoria também vai se ocupar dos temas da natureza humana, do sentido da vida, do porquê o homem existe, de onde o homem veio, qual a origem do mal, qual o destino do homem. Será que o destino do homem está só nessa terra? Será que a vida do homem ultrapassa os meros limites dessa vida mortal? A sabedoria em Israel também se ocupará desses temas, mas a posteriori. A princípio, o que se preocupa, os temas com os quais se ocupa a sabedoria em Israel são os temas da vida prática mesmo. O que fazer com o mau amigo, o que fazer com o inimigo, o que fazer... Eu acho muito interessante quando, por exemplo, no livro da sabedoria, né, o Eclesiastes, mas melhor dizendo, vai tratar do tema da esposa, né?
uma esposa amarga é pior do que a morte, mas veja só, hoje as mulheres leem um texto desse aí e fazem um movimento feminista, né? Em torno de um tema assim. Porém, o tema da sabedoria na Sagrada Escritura é o tema da vida prática. O que fazer na educação dos filhos, o que fazer quando se encontra um amigo. É melhor ter um amigo bom do que ter um amigo mal bom, mas isso todo mundo sabe. Mas é disso que se ocupa a grande maioria dos textos da sabedoria em Israel, da vida prática, de gerenciar a vida prática, os relacionamentos com as pessoas, o relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com as coisas, e é claro, também a sabedoria em Israel se ocupará do relacionamento do homem com Deus, do homem com o Senhor. A fé de Israel está subjacente a todo o texto dos escritos sapienciais. Ela está subjacente a todo esse texto. Porém, em alguns momentos ela não aparece, né? Porque não é de todo momento que se fala de Deus. Às vezes se fala da vida prática, às vezes se fala da vida em família, às vezes se fala, enfim, dos temas concernentes à vida cotidiana do povo de Deus. É claro que esses temas, em algum momento, recebem também a iluminação da fé. E por isso os livros dos escritos sapienciais são tidos pela Igreja como livros sagrados, como livros inspirados, como livros canônicos. Mas será que havia sabedoria apenas em Israel? Será que nos povos ao redor de Israel, nas outras nações, não havia também esse traço, essa busca, esse desejo, essa pesquisa por sabedoria? Em muitos aspectos, vai dizer aqui o nosso autor, Wilfred Harrington, que nós estamos seguindo aqui no nosso estudo, a literatura de Israel se aproxima da literatura do Médio Oriente Antigo, do Oriente Antigo. Grande parte dessa literatura é mais extensa e mais antiga que a própria Sagrada Escritura. A pesquisa arqueológica revelou que parte desses escritos já circulavam na Antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia, fora de Israel, para muito além do país de origem da Bíblia. Os magos do Oriente. Coloquemos magos aqui entre aspas. Se lembra daqueles magos que visitam Jesus, o menino Jesus recém-nascido, Maria e José? Eles eram sábios. Eles eram pessoas da classe governante, aqueles que tinham acesso ao estudo, aqueles que tinham acesso ao saber. Pensemos aqui que nas sociedades antigas, que eram sobretudo sociedades agrárias, de agricultores e pastores, não era comum e nem era universal o acesso ao estudo, o acesso ao conhecimento. Então, o conhecimento ele era muito restrito. O que acontecia nas sociedades antigas e que também aconteceu em Israel? Um sábio, um mestre, ele faz discípulos. E aqueles discípulos ele vai ensinar a sua disciplina. Ele vai ensinar o conteúdo da sua sabedoria. Ele vai passar a sua sapiência. Então, tem lá o mestre com sua escola de discípulos, com seus discípulos. A esses discípulos ele ensina a técnica que ele conhece, o conhecimento que ele acumulou. Ele vai ensinar a escrever, ele vai ensinar a falar, ele vai ensinar a ler. Ele vai passar o conhecimento adiante. E aqueles discípulos depois, eventualmente ou não, também vão criar as suas escolas de discípulos, vão se tornar também eles mestres. Na época de Jesus, isso era bastante comum, né? Tanto que na Bíblia nós temos lá nomeadamente mestres da lei. São Paulo, apóstolo, foi discípulo de um mestre chamado Gamaliel, que era um rabino versado nas Escrituras, conhecedor das Escrituras, que tinha uma escola rabínica. Havia um outro rabino também na antiguidade, bastante conhecido, chamado Hillel. Então, era conhecido esse hábito de que um mestre do saber, aquele que tinha alcançado a sabedoria, ou seja, o conhecimento das coisas da vida, a escrita, dominava a leitura, passasse esse conhecimento a discípulos. Isso não era prerrogativa de Israel, muito pelo contrário. Ela era presente nos povos antigos. Bom, eu vou pegar aqui a introdução da Bíblia de Jerusalém para ler para você a lista dos livros, dos nossos livros sapienciais. Vamos aqui rapidinho. Os livros sapienciais que nós temos na Bíblia Católica são o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios,
o livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico, o Cântico dos Cânticos e o livro da Sabedoria. Se você abrir a sua Bíblia nas primeiras páginas, onde há o índice e os nomes dos livros, você vai ver bem facilmente a divisão dos livros, né? Pentateuco, livros históricos, e logo depois da sequência dos livros históricos, os livros sapienciais, que são esses livros que tratam da sabedoria de Israel. Depois dos livros sapienciais vêm os livros proféticos, e aí encerra o Antigo Testamento, abre-se o Novo Testamento com o Evangelho de São Mateus. Bom, vamos lá no nosso primeiro livro que nós vamos estudar aqui. Eu estou seguindo a ordem do Wilfred, não estou seguindo a ordem da Sagrada Escritura, porque o Wilfred ele tem uma metodologia bastante bacana para apresentar os livros sapienciais. Ele parte do livro dos Provérbios e depois ele vai navegando pelos demais livros, porque eu percebo que ele tenta fazer um percurso histórico. Então, o nosso raciocínio vai acompanhando o percurso que ele faz e nós vamos compreendendo vagarosamente o que é a sabedoria. Ele não dá o conteúdo todo de uma vez, ele dá pouco a pouco que a gente vai acompanhando passo a passo, de modo que a gente alcance aquilo que ele explica, né, com um conhecimento satisfatório. O livro dos Provérbios. Por que chama Provérbios? Você já ouviu a expressão provérbio popular? Ou então aquela expressão assim, diz o provérbio tal. Provérbio é um dito, um ditado popular. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E por que o dito, por que o provérbio, ele tem essa rima, ou ele tem uma concordância de ideias, ou uma concordância de palavras? Para ficar fácil nós gravarmos, né? Nos recordarmos daquele ditado. Me lembro que quando nós estudamos Sagrada Escritura no seminário, nossa professora de Sagrada Escritura pediu que nós fizéssemos uma coleção de frases de placa de caminhão. E aí levamos essa coleção de frases para a sala de aula e lemos, né? Cada colega da turma leu. E ela disse, olha, bem isso aí que é o livro dos Provérbios, uma coleção de frases, né, de ditos, geralmente em duas frases, que versam sobre a vida em comum. E eu recolhi aqui a divisão que o Wilfred fez do livro dos Provérbios. Ele diz assim: o livro dos Provérbios é, em verdadeiro sentido, uma antologia da sabedoria de Israel. Olha que coisa bacana. Se eu quero ter uma antologia completa, ou seja, um hall de entrada para eu estudar os livros sapienciais, eu entro pelo livro da sabedoria, que é um hall de entrada para a antologia, que é um hall de entrada para a sabedoria de Israel, uma antologia, uma recoleta, né? Ele recolhe de maneira genérica aquilo que é o pensamento, da sabedoria do período sapiencial. Bom, vamos aqui. Do capítulo 10 ao capítulo 22, o livro ele versa sobre regras de conduta, regras gerais. Então vamos ler muitas regras sobre tudo. Do 22 ao 23, deveres para com o próximo, como domar a preguiça e adquirir a temperança. Veja como o que se chama de sabedoria são conselhos bem práticos, né, para a vida. Depois do 25 ao 29, máximas variadas reputadas a Salomão. No capítulo 30, versículo 1 a 14, quadras em paralelismo sinonímico, a sabedoria divina e a mesquinhez do homem. Capítulo 30, versículos 15 a 33, vários ditos numéricos. A Bíblia tem muito disso, né? Também nos profetas. Capítulo 31, versículos 1 a 9, quadras em paralelismo sinonímico, instrução para os reis. E do capítulo 31, versículo 10 ao versículo 31, poema alfabético e louvor da esposa virtuosa. O texto do livro da sabedoria apresenta a antítese entre o sábio e o insensato. Quem é um insensato? É aquele que não consegue gerenciar bem a sua própria vida, ele é diferente do sábio. E o insensato não é o ignorante. O insensato não é aquele que ignora, não é aquele que não conhece. O autor sagrado considera o mundo dividido em dois. Entre os que cultivam a sabedoria e aqueles que são muito insensatos e recusam a sabedoria. Perceba que não são os que não alcançam, são os que recusam a sabedoria. O que é a verdadeira sabedoria?
é procurar o verdadeiro sentido de existir nesse mundo, mas não de qualquer modo. Existir nesse mundo de maneira virtuosa. Por isso, o texto da sabedoria ele é recheado de normas de comportamento. Sobriedade no comer, no beber, o controle da língua, a honestidade nos negócios, a fidelidade na vida conjugal, a imparcialidade do juízo e o mérito da esmola. Nestas linhas mais gerais, o livro dos Provérbios se aproxima de outros textos do Antigo Oriente, preocupados também com a vida prática do cidadão na cidade. Porém, afasta-se enquanto identifica o sábio com aquele que encontra no temor do Senhor a única base da sabedoria. Percebe que isso nos textos antigos é muito comum. E os textos antigos, em algum momento, eles se encontram. Porque era o hábito, o uso comum na antiguidade. Porém, aquilo que é específico da inspiração da Sagrada Escritura destaca-se. O homem comum vai encontrar a virtude da vida comum, vivendo aquilo que o Senhor lhe pede. De que maneira? Se ele temer o Senhor, e se o temor do Senhor for a base de ele procurar uma vida virtuosa. Aqui nós já começamos a entrar pelo caminho da sabedoria de Israel. Neste encontro da sabedoria humana de Israel, dos outros povos, mas porém Israel sendo um povo iluminado pela fé em Deus, e a busca por alcançar a sabedoria de como viver bem a vida prática, a literatura sapiencial, que percorre vários períodos da história de Israel, encontrará na tradição profética e na tradição sacerdotal aqueles que proclamam que o fim da natureza humana que o fim da sabedoria, é levar a natureza humana a encontrar-se com Deus. É claro que nós não vamos encontrar o conceito natureza humana, né, nos livros sapienciais. Natureza humana é um conceito nosso, um conceito novo. Mas nós vamos encontrar o homem. Qual é a finalidade? Qual é o fito da sabedoria? Para que o homem precisa ser sábio nesse mundo? Por que o homem precisa saber gerenciar bem os seus negócios? Gerenciar bem a sua vida? Gerenciar bem a sua casa? Cuidar bem dos filhos? Educar os filhos? Ter um bom casamento, uma esposa virtuosa? Uma vida financeiramente equilibrada? Porque o fim da sabedoria, o fim de todo esse conhecimento é levar o homem a encontrar-se com Deus. E isso nós não vamos encontrar nos escritos, mesmo nos ditos escritos sapienciais, fora de Israel. Outro ponto interessante é a doutrina da retribuição, que aqui no período sapiencial, sobretudo no período após o exílio, vai sofrer uma mudança. O que é a doutrina da retribuição? Eu já vou explicar aqui, porque eu vou voltar a esse tema inúmeras vezes, porque ele é bastante presente nos livros sapienciais, sobretudo no livro de Jó, que nós vamos entrar agora. Inicialmente, se compreendia em Israel que Deus recompensava a vida justa vivida conforme a lei, a vida justa, a vida reta. Pensemos aqui nos fariseus do tempo de Jesus, que nós temos mais conhecimento pela nossa maior familiaridade com os evangelhos. Quem era o justo? Quem era aquele que era reto diante do olhar da lei judaica, diante dos judeus? É aquele que cumpria fielmente a lei do Senhor. Mas aí, na cabeça dos judeus, no pensamento judaico da teologia da prosperidade ou da retribuição, que está aí em todo o Antigo Testamento, Deus premia os bons e castiga os maus. E aqui nós vamos encontrar um problema, justamente aqui no período dos escritos sapienciais. Porque esta doutrina tradicional da retribuição vai encontrar um forte questionamento nos autores dos escritos sapienciais. Aquele que vivia a vida conforme a lei de Moisés, ele recebia de Deus os bens. Quais bens? Que nós chamamos shalom. Shalom é a síntese de todos os bens. A saúde física, a família numerosa, um rebanho numeroso, uma vida abastada, uma vida cheia de bens materiais, porque era percebida assim a teologia da retribuição. Deus premia os bons com bens materiais. Nós vamos entrar nesse problema agora no livro de Jó. Por que Jó, sendo bom, sofre? É o grande problema de Jó. E Deus castiga os maus. Com o que Deus castiga os maus? Com doenças, com uma vida curta, eles não têm filhos, eles têm dívidas, a sua vida é ímpia, porque eles pecaram. Nos recordemos, por exemplo, lá no capítulo 9,
do Evangelho de São João uma cena bastante interessante. Quando Jesus cura o cego de nascença. E faz-se uma celeuma, arma-se uma celeuma em torno do fato de Jesus ter curado o cego de nascença. Porque mesmo os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus responde: olha, nem ele nem seus pais pecaram, mas ele é cego e eu fiz o sinal da cura do cego para que vocês creiam. E depois os fariseus vão voltar de novo a esse tema: quem pecou, se foi ele ou se foram os pais para que ele nascesse cego? Por que Jesus... Pronto, no capítulo 9 lá do Evangelho de São João, se você for ler a história da cura do cego de nascença, você vai encontrar essa celeuma de Jesus com os fariseus. Qual era a ideia que estava por trás? Aquele homem tinha nascido cego porque ele estava pagando por um pecado dele ou dos seus pais. Porque Deus o estava castigando ou por ele ter sido mau ou pelos pais terem sido maus em algum momento. E como que Deus castiga os maus? Privando os maus dos bens dessa terra. E isso, inclusive, é um pensamento que perdura até hoje. Preste atenção. Quando a pessoa está sofrendo algum infortúnio na vida, quando ela perde o emprego, tem uma dívida muito alta para pagar, ou porque vai perder a casa, ou por, enfim, uma doença, qualquer infortúnio que lhe aconteça, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? A primeira pergunta que a pessoa faz? Ela se pergunta assim: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Se eu sou uma pessoa tão... Imaginemos aqui um caso hipotético. Uma pessoa boa que vai à missa, que devolve o dízimo, que se confessa, que comunga, que reza, que tem uma vida de piedade na igreja, que é uma pessoa reta e íntegra. De repente a sua vida é surpreendida com um infortúnio qualquer, seja ele de que natureza for. Seja uma doença, enfim. A primeira pergunta que a pessoa se faz, e às vezes até procura o sacerdote para fazer essa pergunta, é a seguinte: o que eu fiz para merecer isso? Deus está me punindo por causa de quê? Qual é o pensamento que está por trás dessa pergunta? A antiga teologia da retribuição, que é do pensamento judaico e não é cristão isso aí. Inclusive, hoje em dia, tem até alguns pastores que vendem cultos na televisão, e bíblias e vassouras e mais não sei quanta coisa. Outro dia eu vi uma pastora vendendo um negocinho que chama mezuzá, aquilo nem cristão é, aquilo é judaico. Mas vendem, né? Porque eles colocam medo na cabeça da pessoa, né? Se a pessoa não comprar aquilo lá, Deus vai, de alguma maneira, amaldiçoá-los. É a teologia da prosperidade, a teologia da retribuição, que é judaica, isso aí não é cristão. Isso aí já ficou no Antigo Testamento, já foi superado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é o problema do período dos livros sapienciais, no qual nós vamos entrar agora. Agora nós vamos entrar no livro de Jó. O livro de Jó muito conhecido na Sagrada Escritura. Então passamos pelos provérbios, né? Os dísticos, né? Os ditos em duas frases. Agora nós vamos no livro de Jó. O autor do livro de Jó parece ser um judeu palestino do período do pós-exílio. Lembra? Pós-538, depois. Contudo, o texto do livro não deixa maiores pistas sobre o local e data da escrita. O texto do livro é compósito. Ele tem uma parte em prosa e uma parte em poesia. Só abrir o livro que você percebe isso. O Wilfred afirma que a parte em prosa ela deve ter circulado oralmente durante muitos anos antes de ser lançada por escrito, porque Jó é citado pelo profeta Ezequiel ao lado de Noé e Daniel. Então já era uma história conhecida, provavelmente uma história de cunho popular que circulava em Israel. O problema teológico de fundo do livro de Jó é a doutrina da retribuição ou a doutrina da prosperidade que é colocada em xeque. Conforme essa doutrina, como eu dizia, Deus castiga o ímpio com pobreza, doença, infortúnios de toda sorte, e ao justo que cumpre a lei de Deus, o Senhor retribui com vida, riqueza, bens, rebanhos, filhos. Ele dá shalom. Isso aqui é o tal do shalom que a gente ouve por aí. Os discursos dos amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, engraçado que os amigos de Jó e a esposa de Jó fazem mais o trabalho de Satanás do que de Deus, né? Porque eles ecoam a doutrina tradicional da retribuição, para a qual o sofrimento de Jó é um castigo pelo pecado. E se o homem sofre é porque ele é um pecador. Muito interessante esse pensamento, né? Porque, inclusive, já superado
por Cristo na cruz. É verdade que o pecador precisa sofrer? Qual a compreensão cristã do sofrimento? Nós precisamos aprofundar a compreensão cristã do sofrimento para não recuarmos, para não retrocedermos a uma compreensão mecânica do sofrimento como uma mera retribuição de Deus, porque nós somos maus, porque somos pecadores, porque fizemos tudo por merecer aquele castigo divino. Porque, de fato, não é assim que Deus age, né? Deus é compaixão e misericórdia, mas, enfim, aqui não é o momento de tratarmos do sentido cristão do sofrimento. Talvez nós até façamos uma aula à parte ou uma live só para falar desse tema. Porque eu acho importante, depois é um momento à parte, esclarecermos sobre o sofrimento. Porque quando falta a compreensão cristã do sofrimento, o cristão vai buscar lá no Antigo Testamento, na antiga teologia da retribuição, já superada por nosso Senhor Jesus Cristo, a explicação de por que ele sofre. O conforto para o pecador, afirma Wilfred, é o recurso usado pelos amigos de Jó. Fazem-no ver que ele é realmente um pecador e merecedor do castigo divino. Finalmente ele se resigna. Jó resigna-se. Mas por que Jó protesta? Os capítulos finais do livro de Jó, lá pelo 38, por aí. Jó vai protestar contra Deus. Ele não aceita a sua condição, porque ele sabe que ele é um homem justo, ele sabe que ele cumpre a lei, ele sabe que, pelo menos, a sua consciência não lhe acusa de ter pecado diante de Deus. Então, se ele não tem consciência de ter pecado diante de Deus, se ele não é um homem justo, se ele não é um ímpio, por que ele sofre? Ele protesta diante de Deus. Ele ousa afrontar e questionar os destinos divinos. E é muito interessante o diálogo de Deus com Jó. Como ousas questionar? E Deus pergunta para Jó, foi você que por acaso colocou as bases da terra? Foi você que lançou os fundamentos do universo? E disse ao mar, até aqui vai a arrogância de tuas ondas e não mais? Deus mostra para Jó que ele é Senhor. E Jó, no finalzinho do diálogo com Deus, do seu embate com Deus, do seu protesto, Jó diz, olha, eu falei daquilo que não conhecia. Agora eu me calo, porque eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora meus olhos te viram. Ele sabe que ele é inocente, por isso ele protesta diante de Deus, porque ele não aceita a sua situação de ser inocente, pagando por um erro, ou por um crime, ou por um pecado, que ele não tenha cometido. Apesar do personagem Jó ter sido formado na doutrina da retribuição, ele luta interiormente para compreender a sua nova situação, na qual ele não vê sentido. Ele não compreende os seus sofrimentos, e a sua aporia encontra-se exatamente no ponto de vista da doutrina tradicional do judaísmo. Se Deus castiga os maus e premia os bons, eu que sou bom porque sofro. Se o justo merece uma retribuição de saúde, bens, família, prosperidade financeira, então aquilo que lhe acontece é uma injustiça. Porque ele é justo. Não fez nada para merecer aquela desgraça. Porém, como reputar a Deus uma injustiça, sendo ele a suma justiça e o sumo bem? A pergunta fundamental do personagem Jó e da obra inteira é sobre o sentido do sofrimento humano desde a compreensão da fé de Israel e da doutrina da retribuição. Lembremos que não estamos ainda no cristianismo, não chegamos ainda em Jesus. Aqui é o problema intestino, o problema interior da fé de Israel, que neste período está em xeque. Primeiro, a Samaria, no norte, em 722, foi destruída. Mas o historiador deuteronomista e o cronista reputaram a queda da Samaria à infidelidade de Israel para com o Senhor. Uma justa retribuição, perceba, uma justa retribuição divina para com o pecado da apostasia de Israel. Isso está bem claro lá na obra do cronista. Mas depois, Judá, o reino do sul, o reino de Davi, o remanescente do reino de Davi, foi invadido também, em 587, por Nabucodonosor. As muralhas da cidade foram colocadas abaixo, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi invadido, pilhado, destruído, o altar dos sacrifícios foi destruído, o povo foi levado cativo para a Babilônia, desde os importantes e chefes do povo até o povo simples da terra,
os agricultores, os ferreiros. Como explicar uma desgraça nacional desse tamanho que se abateu sobre o povo eleito, se este é o povo eleito, povo sacerdotal, nação santa, povo escolhido, o servo fiel de Javé, como diz o livro do profeta Isaías? Como explicar que os justos, pensemos nos justos da terra, aqueles que não tinham nada que ver com os pecados dos grandes, dos governantes, dos sacerdotes, denunciados, por exemplo, pelo profeta Ezequiel. Aqueles que eram homens simples, que trabalhavam a terra para tirar o seu sustento. De repente, a sua terra é invadida e eles são levados cativos para a Babilônia. Como explicar para esses homens o infortúnio que se abateu sobre eles? Eis aqui o drama de Jó. Jó reflete não só o problema do personagem Jó. Jó reflete não somente o drama existencial do judeu daquele período que se questiona a respeito da doutrina da retribuição, mas ele faz também, é possível fazer também, uma reflexão sobre a tragédia nacional que se abate sobre o povo eleito. Porque o povo eleito, sendo o povo eleito, povo justo, povo santo, nação santa, sofreu o que sofreu, os reveses em sua história. Os desabafos de Jó se explicam por causa da sua grande confiança em Deus. É belo isso aqui. É belo. É belo nós retomarmos Jó dessa perspectiva. Não da perspectiva negativista. A grandeza de Jó está em que ele é capaz de desafiar os sofrimentos que o acabrunham para despojá-los na sua fé no Deus oculto. Pode, ainda que na sua agonia, ter criticado a Deus e seus caminhos, porque se vê injustiçado. Mas isso é recompensado pelo seu brado a Deus, pelo seu anseio de encontrá-lo, de conhecê-lo. Vencido então pelas maravilhas das obras de Deus, que são deslindadas capítulo por capítulo no seu diálogo com o Senhor, ele faz a sua profissão final de fé e protesta a sua submissão. Eu conhecia-te só de ouvir, mas agora meus olhos te viram. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. A grande lição final do livro é a fidelidade de Jó a Deus, não a sua paciência. Jó não é o paciente Jó. Tem paciência de Jó. Muito pelo contrário, Jó é impaciente. Na verdade, em alguns momentos ele não tem paciência nenhuma, nem com seu sofrimento, nem com seus amigos, nem com Deus. Sua fidelidade, pelo contrário, se demonstra quando ele expressa não compreender tudo, mas aceita com resignação aquilo que o Senhor lhe permitiu viver. No plano teológico, isso equivale a dizer que o problema da teologia da prosperidade ou da retribuição terrena ainda não encontrou uma solução. Tal solução final só virá com Jesus e com a plenitude da revelação do amor misericordioso de Deus. Nós vamos ficando aqui com a nossa primeira aula sobre os livros sapienciais. Nós vamos retomar na aula seguinte o livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico e depois Sabedoria, Cântico dos Cânticos e Salmos, que eu já estou preparando também esse finalzinho para nós termos uma compreensão, ainda que não pormenorizada, mas uma compreensão bastante profunda da sabedoria em Israel. Fiquem com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.